Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Será que estamos a desistir da nossa vida espiritual? Às vezes as lutas são tantas na nossa vida que nós podemos estar a pensar, valerá a pena eu continuar? Como é que nós podemos saber se já estamos a desistir da nossa vida espiritual? Por exemplo, quando nós deixamos de servir na igreja e dizemos que não estamos bem. No fundo, nós estamos a dizer eu não estou bem e a igreja não contribui para o meu crescimento espiritual. Em segundo lugar, quando começamos a arranjar desculpas para não vir ao culto, nós às vezes até esperamos uma boa oportunidade para dizer finalmente eu posso ficar em casa, eu até posso dizer ao Jonatas que há uma razão válida para não ir à igreja. Em terceiro lugar, quando deixamos de cuidar espiritualmente de nós mesmos, quando começamos a deixar de ler a palavra, quando deixamos de orar, inclusive até nas nossas famílias. E muitas vezes os nossos filhos ficam ao sabor do vento e quando se afastam, se é que se afastam, ainda temos a ousadia de culpar a igreja, sobre, a igreja que não fez o seu papel. Ninguém no seu perfeito juízo desiste da vida dos seus filhos, mesmo quando são mais velhos. Mas será que nós já desistimos de investir espiritualmente na vida dos nossos filhos? Como podemos ser igreja e viver em família de forma que nos possamos apoiar uns aos outros na nossa caminhada com Cristo? Então o título da mensagem de hoje é Viver em Família. Estamos nesta série sobre ser a igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 até ao versículo 9. Para entendermos melhor o texto, nós precisamos de olhar para o seu contexto. O povo de Israel tinha sido libertado do Egito, onde viveu como escravo e estava a caminho da terra prometida. Durante os 40 anos no deserto, muitos morreram. E Deus quis renovar a sua aliança, repetindo a lei que já lhes tinha dado em Êxodo capítulo 20. O nome Deuteronômio significa assim, segunda lei. Mas na verdade a melhor tradução poderia ser repetição da lei, para não dar a ideia de que Deus estava a estabelecer uma nova lei. Então o texto que nós iremos ler hoje serve para relembrar as famílias de como devem viver segundo a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, para viver em família, é preciso levar Deus a sério. Vamos então olhar para o versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, palavra usada para treinar soldados para ficarem aptos para a guerra, a ideia aqui do ensinar, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Então, neste versículo nós encontramos três palavras que apontam para Deus e a sua palavra. Mandamentos, estatutos, juízos. Isto mostra que Deus deseja que os seus filhos lhe obedeçam ao levar a sua palavra a sério. A bondade de Deus já tinha sido vista, já tinha sido sentida por aquele povo. Primeiro Deus libertou-os da escravidão e depois então deu-lhes as instruções. Ou seja, Deus não os salvou porque eles obedeceram, mas salvou-os para que eles pudessem então obedecer. O que é que isto nos ensina? Que Deus não salva ninguém por mérito próprio. No entanto, Deus ao salvar pede que os seus filhos lhe obedeçam. Porquê? O texto mostra-nos que é pela nossa obediência, pela obediência à sua palavra, que Deus nos prepara para a batalha. E no nosso caso, para a guerra espiritual que nós enfrentamos diariamente. Mas será que nós já desistimos da nossa vida espiritual? Será que nós já desistimos da caminhada espiritual com Cristo? Precisamos entender que ninguém sozinho consegue viver espiritualmente saudável. Vindo, por exemplo, somente aos domingos. Ninguém consegue. Quem pensa assim, mais cedo ou mais tarde, começa a achar os cultos aborrecidos, a mensagem cansativa e acaba assim por perder o primeiro amor.
A vida espiritual não se sustenta com reuniões semanais. É no dia a dia que nós cultivamos a nossa relação com Deus, seja através da oração, da leitura da sua palavra ou do tempo de comunhão com Ele. Sem isso, a nossa fé torna-se fraca, torna-se até vulnerável. Nenhum relacionamento, por exemplo, conjugal se mantém quando, segunda a sábado, ninguém quer saber um do outro e ao domingo apenas os dois estão juntos. E às vezes nós fazemos assim no nosso relacionamento com Deus. Eu não tenho uma lista de regras para vos dar, mas eu sei de uma coisa. Nós precisamos de amar a Deus pela sua salvação. Pela salvação que Ele nos deu em Jesus Cristo. E nós precisamos refletir muito sobre esta realidade. É verdade, nós encontramos em 1 João capítulo 5, versículo 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Isto significa o quê? Se realmente nós levamos a Deus, ou melhor, se nós realmente amamos a Deus e o levamos a sério, os seus mandamentos não serão um fardo. Se amamos a Deus por quem Deus é e aquilo que Ele fez por nós em Jesus, os seus mandamentos não serão um fardo. Tens sentido o peso de obedecer a Deus? Será que ainda não o amas o suficiente para encontrares alegria na obediência a Ele e à sua palavra? Se não temos sentido alegria na obediência a Deus, será que devemos então desistir? Será que é o melhor remédio, é desistir? Vamos reparar nos versículos a seguir, versículo 2 e 3. Para que temas, a ideia aqui é respeites, honres ao Senhor teu Deus, e guardes, cumpras todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Então a palavra de Deus deve ser levada a sério. E não há melhor maneira do que fazer guardando a palavra no nosso coração. Porquê? Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Por isso nós precisamos de ler, de meditar, e viver segundo a vontade do Senhor Deus. Uma das melhores maneiras de nós fazermos isso é memorizar a palavra do Senhor. E este é um investimento que vale a pena em qualquer idade. Deixa-me repetir algo que eu costumo muito dizer aqui na igreja. O Espírito Santo usa muitas vezes aquilo que nós temos guardado na nossa mente para nós enfrentarmos as batalhas que nós temos diariamente, seja através de um versículo bíblico ou até de letras que nós cantamos aqui na igreja, que nos falam ao coração. Eu já dei por mim muitas vezes a cantar ou a dizer um versículo e quando presto atenção à letra é precisamente aquilo que eu preciso de ouvir naquele momento. Agora, se nós não temos nada na mente, como é que será? Por isso é que eu gosto de encher a minha mente de músicas cristãs, eu gosto de encher a minha mente com a palavra, porque eu já estou cheio de muita outra coisa que não serve para edificar a minha vida. Era por isso que o povo de Israel decorava a palavra. Eles não tinham acesso fácil como nós hoje temos às Escrituras. Por isso eles precisavam ainda de memorizar mais. Será que nós temos valorizado a palavra desta forma? Porquê que quando nós éramos crianças faziam aqueles jogos na igreja para ver quem decorava o versículo? Será só para ter mais um ponto e ganhar um jogo qualquer, só precisamos meter alguma coisa bíblica no meio? Eu acredito que não. Porque muitos dos versículos que eu decorei quando era criança são aqueles que hoje eu sei, porque era mais fácil decorar. Porque eu entendo também a importância de nós memorizarmos as Escrituras e por isso esses jogos eram feitos e acho que devem continuar a ser feitos. Então, será que nós temos investido em guardar a palavra no nosso coração? Olhem novamente para o versículo 2 e o versículo 3.
E percebamos também como a palavra de Deus deve ser transmitida de geração em geração. Isto significa o quê? Que nós precisamos mesmo de nos preocupar com as futuras gerações. Tenhamos nós filhos ou não filhos. Todos nós aqui, enquanto igreja, nós devemos nos preocupar com as novas gerações. Somos igreja tanto para aqueles que já creem, como para aqueles que ainda virão a crer. E é uma bênção nós temos então na nossa igreja, ao sermos uma igreja que se preocupa com a juventude. Na sexta-feira nós iremos então até à Ilha Terceira para um tempo de comunhão com Deus e uns com os outros. Numa altura em que nós vivemos tão afastados e em que a tecnologia domina os mais novos e os mais velhos, precisamos que eles sintam a alegria de estarem juntos e juntos com Jesus. Então, nós não estamos a fazer este investimento que talvez ronde os 3, 4 mil euros ou mais para terem um passeio. Não, nós estamos a investir para que eles tenham comunhão entre eles e que estejam em comunhão com Jesus Cristo. Se a responsabilidade de educar os filhos espiritualmente é dos pais, a Igreja deve apoiar os pais nesta missão. E louvo ao Senhor por aqueles que se disponibilizaram para servir as nossas crianças, júniores e adolescentes, principalmente aqueles que não têm filhos lá presentes. Então a Igreja deve apoiar nesta missão. Precisamos também estar disponíveis para servir na escola bíblica dominical e às vezes é muito difícil arranjarmos professores para a escola bíblica dominical, inclusive também para o culto infantil. É uma forma de nós apoiarmos os pais nesta missão. Cada momento de disponibilidade mostra o nosso desejo de cuidar de vidas. Pais, agora para os pais, também é fundamental ensinarem os vossos filhos antes de virem à igreja. Explicando-lhes que há momentos para brincar e momentos para estarem concentrados. Muitas vezes antes de nós sairmos de casa, nós pedimos aos nossos filhos, nós damos quase os 10 mandamentos aos nossos filhos. Pedimos para que eles se portem bem. E nós não o fazemos por eles serem os filhos do pastor, mas sabemos que esses momentos são importantes nas suas vidas. Vocês são a prova viva de que nem sempre isso corre bem. Mas isto não deve impedir que nós continuemos a incentivar os nossos filhos a estarem atentos. Há coisas muito simples que nós podemos ajudar os nossos filhos a adorarem ao Senhor. Por exemplo, a tecnologia tem o seu lugar, mas ela não deve ser usada no culto. Nós devemos desejar que os nossos filhos estejam atentos e para os ajudar nisso foi preparado material específico para que eles possam preencher e estarem atentos no culto. Quem estiver interessado pode pedir à Filipa e ela certamente vai fazer chegar. Por isso, pais, tenham os filhos ao vosso lado e celebrem juntos como família diante do Senhor Deus. É apenas 1h15, não é mais do que isso. E às vezes nós já nem conseguimos estar juntos 1h15 para ouvir algo. E no final do culto, os miúdos têm todo o tempo do mundo para brincarem juntos. É algo que é muito importante. Qual a razão então de nós estarmos a orar também pelos mais novos antes deles irem para o culto infantil? Para os lembrar que aquele momento é sério e que se devem portar bem porque vão ouvir a palavra de Deus. Só depois disso poderão brincar. Pais, nós precisamos da vossa ajuda para os relembrar disso. Quando eles descem, relembrá-los. Vocês vão descer não é para brincar, ainda que isso depois possa acontecer. Vocês vão primeiro ouvir a palavra do Senhor. Precisamos levar Deus a sério na nossa família e na nossa igreja. Então, em primeiro lugar, para viver em família é preciso levar Deus a sério. Em segundo lugar, é preciso obedecer de todo o coração. E os versículos que nós vamos ler a seguir são conhecidos como Shema, que significa escuta. E os judeus usavam estes versículos como credo e eram educados desde pequenos a memorizá-lo para poderem recitar pelo menos 2 vezes ao dia. Vamos perceber então o conteúdo desta declaração de fé. Versículo 4. Ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então Moisés desafiou o povo a ouvir. Ouve Israel. A ideia até era mais do que ouvir. Era terem o desejo de abrir o seu coração para a verdade que vinha a seguir.
Nós somos bombardeados com ruídos por todos os lados. Por vezes nós nem conseguimos ouvir quem mais precisamos de ouvir nesta vida. Ainda amamos ouvir a Deus? No acampamento dos Açores, os miúdos vão estar a estudar o livro de Neemias. Foi-lhes dito para eles lerem em casa este livro. No capítulo 8, versículo 8 e versículo 9 diz o seguinte: liam em voz alta o livro da lei de Deus, traduziam-no e explicavam-no para que todos compreendessem a Escritura. Toda a gente chorava a ouvir as palavras da lei. Será que temos sentido esta alegria ao ouvir a palavra de Deus a ser lida e a ser explicada? Temos sentido alegria? Quem é afinal este Deus a quem nós temos de ouvir? Reparem novamente no versículo. Não há outro Senhor a não ser o nosso Deus. A palavra Deus está no plural, o que mostra que já desde o Antigo Testamento existia a ideia da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os judeus tinham experimentado como Deus os tinha salvado, como era cuidadoso com as suas vidas e como os guardava. Por isso Moisés diz-lhes o quê? Nosso Deus. Quando temos esta noção, não devemos deixar de dizer meu Deus em qualquer momento da nossa vida. Não é em vão que Jesus, num momento de maior dor, e quando ele sentiu a ira do Pai sobre ele, ele diz o quê? Meu Deus, porque me desamparaste. Ou seja, mesmo nesse momento, Jesus não deixou de dizer meu Deus. Por isso, os filhos de Deus, por mais caminhos que possam experimentar, chegarão ao ponto de perceber um dia que, depois de tudo, só em Jesus há verdadeira satisfação para a sua vida. Podem experimentar de tudo, mas se são filhos de Deus, um dia vão chegar à conclusão: não há outro que me possa satisfazer. Eu acredito profundamente no regresso dos filhos pródigos à casa do Pai. Versículos 5 e 6. Amarás, a ideia aqui é de ter uma grande afeição, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A expressão coração, alma e força representava a totalidade do ser humano, a sua vida no interior e no exterior, ou seja, a ideia é que tudo em nós deve refletir amor por Deus. Estas palavras desafiam-nos a viver tendo Deus como o Senhor das nossas vidas em todos os momentos, sejam agradáveis ou menos agradáveis. Se o conhecimento que temos de Deus fica apenas na mente e não chega ao coração, nós vamos ficar secos espiritualmente. Reparem, a mim não me interessa que as pessoas venham à escola bíblica dominical e que tenham só os conceitos teológicos. Interessa-me zero. Se as pessoas não souberem relacionar esses conceitos teológicos à vida prática, vão ficar secos espiritualmente. Ninguém vive da teologia. A teologia, a doutrina tem que se revelar na prática. Por isso é que nós vemos, por exemplo, no livro de Efésios, que nós vamos estudar, que os primeiros 3 capítulos são doutrina e os 3 últimos são a consequência dessa doutrina. Então nós, para termos a consequência, temos que saber a doutrina, mas doutrina sem consequência também de nada vale. Então não pode ficar só na mente, tem que chegar ao coração. E digo-vos isto com todo o amor que tenho por vós, porque eu não desejo que obedeçam apenas porque sim, porque isso seria legalismo. Mas desejo que obedeçam a Deus como resposta àquilo que Jesus fez por vós. Então nós obedecemos não é para sermos amados, mas porque fomos amados, então nós vamos obedecer. Esta verdade que devemos amar a Deus com a nossa vida através da nossa obediência deve ser guardada no nosso coração, para que possamos viver esta verdade. Diz isso no versículo 6. Mas será que esta verdade deve permanecer apenas em nós? Ok, eu entendo isto. Será que deve ficar só comigo? Ou será que temos a responsabilidade, mais uma vez, de passar às gerações seguintes? Então, em primeiro lugar, para viver em família é preciso levar Deus a sério. Em segundo lugar, de obedecer de todo o coração. Em terceiro lugar, ensinar a palavra. Vamos ler o versículo 7 até o versículo 9.
Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Se houvesse alguma incerteza de que a responsabilidade dos pais é mostrar aos filhos aquilo que Deus fez, para que haja gratidão nos seus corações e viverem assim em obediência, este versículo dissipa qualquer dúvida. Moisés desafiou o povo a viver a verdade de Deus e a falar essa verdade em todos os momentos da vida. E principalmente a quem? Aos nossos filhos. Os nossos filhos são o nosso primeiro campo missionário. Foi por isso que Moisés disse: tu a inculcarás a teus filhos. Esta expressão inculcar significa ensinar, repetir várias vezes, admoestar. Inculcar aos filhos, ensinar, repetir várias vezes, admoestar. Esta expressão, então, inculcar, significa ensinar, repetir várias vezes ou admoestar. Isso mostra-nos que devemos ser intencionais em tudo o que nós fazemos. Ou seja, tanto na repreensão como no encorajamento, a palavra de Deus deve nortear as nossas palavras e as nossas atitudes. Acredito, porque eu também sou um pecador, que muitas vezes nos perdemos espiritualmente na educação dos nossos filhos e até nas conversas entre os casais, quando nós usamos a nossa boca para destruir em vez de edificar. Eu desperdiço muito do meu tempo. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 8 a 10, nós encontramos esse aviso. Mas a língua ninguém é capaz de domesticar. É um mal incontrolável, está cheia de veneno mortal. Houve alguém que até escreveu um livro com este título. Com ela bendizemos o Senhor nosso Pai e com ela amaldiçoamos as pessoas que foram criadas à imagem de Deus. Da mesma boca saem palavras de bênção e de maldição. Como têm sido as palavras que têm saído da nossa boca? De bênção, crescimento espiritual ou de maldição? Que palavras é que nós usamos hoje? Que palavras é que nós usamos a semana passada? Têm servido para o crescimento da vida da nossa família ou para a sua maldição? Somos desafiados a falar da palavra de Deus em todos os momentos, porque, como diz o versículo, isto deve acontecer ao assentar, ao andar, ao deitar e ao levantar. 24 horas. A versão Bíblia para Todos diz o seguinte, versículo 8 e 9. Deves trazê-las nos teus braços como distintivo, na tua testa como emblema. Escreve nas ombreiras das portas e nos portões. Obviamente que Moisés falou num sentido metafórico. Não há nada errado em escrever versículos nos braços ou nas paredes, e já estou aqui a dar algumas ideias para tatuagens, mas os judeus tinham uma veia muito supersticiosa. Eles faziam isto, pensavam que estava-lhes a dar sorte. Antigamente havia também uma coisa mais ou menos parecida a esta, quando as pessoas abriam a Bíblia nas suas casas e punham lá assim exposta, às vezes até nas igrejas. E então entrávamos na casa de um cristão que estava lá assim a Bíblia aberta. Porquê? Para trazer bênção sobre o lar. Isso é a superstição. Deus quer é que nós abramos a Bíblia com a nossa boca para sermos bênção na vida dos outros. É mais fácil eu ter a Bíblia aberta dentro da minha casa assim do que as minhas palavras proferirem a palavra do Senhor. É por isso que eu insisto muito no culto doméstico e na oração na família, independentemente de nós termos filhos ou não termos filhos. Estes versículos são a base desse ensino, embora vá muito para além disso. Porque se fosse apenas estas duas práticas, seria tudo muito fácil. Devemos, por isso, pensar, para quem tem filhos, estamos a educar os nossos filhos nos caminhos de Deus? Será que eles percebem que as nossas palavras refletem o amor que devemos ter por Deus? Estará a nossa igreja a cooperar com esse ministério dos pais? Estará a nossa igreja a equipar os pais para que eduquem os seus filhos no caminho do Senhor? Paul Tripp, no livro Desafio aos Pais, um livro extraordinário que eu recomendo muito, eu acho que vou ter que ler outra vez, ele diz o seguinte:
Não permita que a escola dominical, o ministério infantil ou de adolescentes sejam os únicos momentos em que os seus filhos aprendam sobre a palavra de Deus. Determine que a maneira como se relaciona com eles, as palavras que lhes dirige, bem como o seu conselho diário, sejam guiados e moldados pelas verdades da palavra de Deus. Programe um tempo, todos os dias, para se reunir em família e aprender da palavra de Deus e fale a respeito das verdades bíblicas, enquanto as crianças se preparam para o dia, dentro do carro, na conversa informal, na cozinha e na hora de dormir. Então falem da palavra do Senhor. Todos os pais que pensam que basta trazer os filhos à igreja para que amem a Deus, quero-vos dizer que estão absolutamente enganados. Além disso, a mulher também precisa sentir que o marido está a cuidar dela espiritualmente. E contra mim falo, se o marido não estiver a cuidar da mulher ao fazê-la crescer espiritualmente, está a falhar em toda a medida. Se há dúvidas quanto a isso, não sou eu que digo, é Efésios capítulo 5. Por onde tenho passado, tenho visto algo que me tem marcado. Quem mais cresce espiritualmente nas igrejas são aqueles que cuidam da palavra no seu lar. Até porque só haverá um compromisso sério com a igreja quando houver um compromisso sério com o lar. Já pensámos alguma vez nesta ligação? É por isso que um pastor, e nós vamos falar brevemente sobre os pastores, diáconos e diaconisas, nós vamos falar sobre isso. É por isso que diz o seguinte o texto: um pastor só pode ser pastor se primeiro cuidar do seu lar. Porque senão eu sou falso. Infelizmente, eu não cresci num lar onde fizéssemos o culto doméstico. Fazíamos sim a oração à refeição, e por isso para mim esse hábito de orarmos antes da refeição é uma coisa normal. Às vezes as pessoas ficam chocadas quando vão à nossa casa porque nós não oramos nas entradas, nós só oramos para a comida mesmo, para o prato. Mas nós oramos sempre lá em casa. Porquê? Porque eu cresci com essa prática. A Filipa cresceu com essa prática. Não me incutiram o devocional também. Não me ajudaram a fazer o devocional. Talvez por isso ainda hoje eu luto diariamente com esta área na minha vida. No entanto, houve momentos profundamente marcantes. Todos os dias ouvia os meus pais orarem juntos, por mim e pela minha irmã, no seu quarto. E quando havia alguma decisão importante a tomar em família, como aceitar ou rejeitar um convite que o meu pai tinha para o ministério pastoral, o meu pai chamava-nos sempre à sala, explicava-nos o que se estava a passar e pedia para nós orarmos. Naquela altura, eu achava estes momentos uma seca. Mas hoje vejo quanto me marcaram. E fico com pena não ter havido mais. Desperdiçámos muito tempo em coisas inúteis. Já falhei e continuo a falhar na educação dos meus filhos e no cuidado com a minha esposa. Mas o meu desejo é que um dia, quando partir, eles possam perceber que eu amava a Deus e que queria que eles encontrassem a alegria de ter Jesus como Senhor das suas vidas. Eles vão me achar uma seca? Vão. Vão-me odiar às vezes? Talvez. Mas eu desejo que um dia eles possam me agradecer. Os meus filhos não têm um pai perfeito, mas eu quero que eles vejam integridade na minha vida, como eu vi na vida do meu pai. Quando há algo muito bom, nós desejamos isso para os nossos filhos e para aqueles que nos são mais próximos. Se nós amarmos a Deus, certamente nós queremos que os nossos filhos o amem também. O que temos feito então para ensinar os nossos filhos a amarem a Deus? Só levaremos os nossos filhos a Deus quando nós desejarmos intimamente o próprio Deus. Precisamos pensar se não estamos a perder os mais novos na transição para a idade adulta, em termos espirituais, porque falhamos em considerar o lar como lugar de excelência para ensinar a fé e o amor a Jesus. É mais fácil criar filhos que aprendam a amar a Deus do que depois, mais tarde, ajudá-los a serem restaurados. Contudo, se por algum motivo eles se tenham afastado, isso também não é a razão pela qual nós devemos desistir deles, porque nós devemos continuar a orar pelos nossos filhos até o último dia da nossa vida, até o Senhor nos chamar para ir para casa.
Paulo falou sobre a importância desta vivência quando escreveu a Timóteo e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Os vossos filhos acham uma seca? Não tem problema. Nós damos tantas secas aos nossos filhos, porque é que nós não vamos investir neles espiritualmente? Eu não vos quero trazer um peso, mas a consciência da responsabilidade que nós temos, quer como pais, quer como igreja. E não vos trago o peso, porque Deus sabe que nós não conseguimos sozinhos. Ele apenas pede o quê? Para nós falarmos a verdade. Temos feito isso ainda que de forma imperfeita? Até ao último dia da minha vida como pastor, desejo mostrar-vos que tudo começa no lar. E é a partir do lar que as igrejas serão transformadas. Isso não invalida a tarefa da igreja de ajudar os pais. Como vosso pastor, reafirmo que eu não estou aqui para brincar com a verdade. Eu preciso ser sério. Não estou aqui para desperdiçar tempo com coisas que não sejam essenciais para a vossa vida espiritual. Não estou aqui para desperdiçar o meu tempo, até porque eu não sei quanto tempo estarei no máximo das minhas capacidades. Semana passada estive com a minha família e percebi que afinal o problema que nós temos de doença não é só da cintura para baixo. Ela afeta a mente, ela afeta a memória, afeta os braços, afeta muita coisa. E eu saí de lá a dizer assim, eu não quero desperdiçar o meu tempo. Vou ter tempo inútil, se calhar lá na frente posso. Mas agora, enquanto estou no máximo das minhas capacidades, não quero desperdiçar o meu tempo. Por isso, repito as palavras de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, sofro novamente dores de parto por vossa causa, até ver Cristo formado em vós. Meu desejo, enquanto pastor, é ver Cristo formado nas vossas vidas. Por mais amigo que eu seja, eu não posso esquecer que eu sou vosso pastor. E eu luto ao vosso lado e oro pelas vossas vidas para ver Cristo a ser formado em vós. Mesmo que isso possa trazer lágrimas, como Paulo dizia, dores de parto. Eu não sei o que é ter uma dor de parto, porque senão só me enganavam uma vez. Mas eu sei a dor de ser pastor. Não sei se é parecido ou não. Porque às vezes ficamos muitas noites sem dormir, nosso coração chora e temos que mostrar um sorriso. Mas vale a pena para ver Cristo a ser formado nas vossas vidas. Se lutamos tanto pela vida dos nossos filhos, não devíamos lutar mais pela vida espiritual deles, começando por cuidar primeiramente da nossa vida espiritual? Se Deus nos salvou para vivermos para Ele, então vale a pena continuar. Por favor, não desistas de servir a tua família. Não desistas de servir a igreja. Precisamos juntos chegar ao fim de uma forma que honre a Deus. Que possamos então levar Deus a sério, obedecê-lo de todo o nosso coração e transmitir esta fé às próximas gerações. Afinal, viver a fé em família é também ser igreja, como Deus deseja. Que Deus nos abençoe.